Me chamo Michele de Souza, sou do curso de Psicologia e participei do programa de iniciação científica, sendo bolsista FAPES. Minha supervisora é Simone Pio. O trabalho discutido foi o desenvolvimento moral como uma estratégia para a redução da violência escolar. Ao falar de violência, estamos falando de uma forma de negação das relações que se baseiem no respeito bilateral. A violência mostra-se como uma negação do estatuto de sujeito ao outro, colocando-o como meio e ferindo a sua dignidade. Além disso, Minayo aponta que não existe sociedade totalmente isenta de violência. O que existem são sociedades menos violentas que outras. A violência pode aumentar ou diminuir pela força da construção social. Divergências e conflitos não devem ser justificativas para as práticas de violência, já que essas práticas relacionam-se a diferentes variáveis, inclusive ao desenvolvimento moral dos sujeitos envolvidos. Piaget, um importante teórico do desenvolvimento humano, demonstrou que a lógica do conhecimento não é inata, e sim construída na interação com o meio. Nesse sentido, a educação é vista como fundamental para o desenvolvimento do sujeito, inclusive no que se refere aos aspectos morais. E a educação escolar não deve se restringir à atuação apenas no desenvolvimento intelectual dos estudantes. Deve estimular também o desenvolvimento moral deles, favorecendo o desenvolvimento de uma moral autônoma. Na autonomia, as relações pautam-se no respeito bilateral e em ações de cooperação. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi de caracterizar a produção de artigos científicos que versassem sobre a educação moral como ferramenta para a prevenção da violência escolar. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, a qual permite avaliações a respeito do que vem sendo desenvolvido em termos de pesquisa científica nas diversas áreas do conhecimento. Foram consultadas as bases de dados da BVS Brasil, Cielo, PepSig, com os descritores que estão ao lado. Demonstro aqui o fluxo da seleção dos artigos, de forma que, ao finalizar, tínhamos uma amostra de 15 artigos. Após uma leitura acurada dos 15 artigos, foi possível a criação e construção de duas categorias para melhor análise. A primeira, nós englobamos os trabalhos que descreviam ações na escola que propiciavam espaço para o desenvolvimento da cooperação e da autonomia dos estudantes. Na segunda categoria, eram trabalhos que tinham como objetivo investigar as práticas dos educadores escolares frente à violência no contexto escolar. Na primeira categoria, qual os trabalhos descreviam ações na escola que propiciaram o desenvolvimento moral, 71% deles eram ações realizadas como atividades extracurriculares, ou seja, a parte do dia a dia e da rotina escolar. Em contrapartida, diversos autores que estudam o tema defendem que são nas relações cotidianas e diárias que os conflitos aparecem e que são esses os espaços mais potentes para a intervenção. Além disso, destaca-se que a grande maioria das ações concretizadas foram realizadas por agentes extraescolares. E diante disso, salta aos olhos que a escola, como uma instituição da educação, peque na produção de espaços que propiciem o desenvolvimento moral dos sujeitos, sendo necessário um agente extraescolar para fomentar tal movimento. Na segunda categoria, foram encontradas escassas e modestas práticas dos educadores que favorecessem a redução da violência. Na verdade, a maior parte dos trabalhos, 7 dos 8 que compõem essa categoria, sinalizaram para a falta de aproveitamento das oportunidades que emergem na escola. Diante dos constantes conflitos que ocorrem nesse contexto, estratégias que contribuam para o desenvolvimento da moral autônoma dos sujeitos apresentam-se como uma importante ferramenta para a redução das práticas violentas na escola e na sociedade. Também por isso, e para finalizar, podemos destacar que todos os trabalhos encontrados trouxeram, se não como imperativo, pelo menos como sugestão, a formação dos educadores de forma a possibilitar a desconstrução das crenças em uma educação baseada na punição e coerção, assim como também que os auxilie a refletir sobre o desenvolvimento moral, a fim de que possam compreender a importância do seu trabalho no desenvolvimento integral dos estudantes. Se a autonomia é uma finalidade da educação em geral, ela não poderia deixar de ser em relação ao desenvolvimento moral.
Relações baseadas na justiça, solidariedade, respeito e diálogo são características da moral autônoma, assim como são das relações pacíficas. Evidencia-se, então, que o desenvolvimento moral dos alunos apresenta-se como uma ação preventiva à violência. A falta ou precariedade no investimento desse desenvolvimento possivelmente acarretará em comportamentos violentos e em sociedades mais violentas.